Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 102 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre geração de energia, equipamentos de energia e tudo aquilo que envolve esse setor. E para isso recebemos o CEO da Tecnogera, Arthur Lavieri. Arthur, seja muito bem-vindo. Silvio, obrigado pelo convite. Olá a todos, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu aproveito para começar o nosso podcast já agradecendo a nossa audiência. Peço para você dar um like, comentar, porque cada vez que você faz isso, a plataforma entende que o conteúdo está interessante e oferece para mais pessoas. Então, se você está gostando do nosso canal, nos ajude dando um like, fazendo um comentário e compartilhando. E, é claro, se inscrevendo no podcast do canal O Executivo para que você possa ver a conversa controversa, que é algo reservado somente para os nossos assinantes. Tem um link aqui embaixo. E, Arthur, eu gostaria de começar olhando a sua trajetória, procurando entender em que momento que você se formou em engenharia elétrica e eletrônica, em que momento que você viu que o seu negócio era gestão de negócio, gestão de pessoas. Como é que foi essa passagem? Ô Silvio, na verdade, acho que as coisas naquela época, né, estamos falando aí eu me formei no comecinho dos anos 90, né, comecei a trabalhar em meados dos anos 80, né, Sei. E, inclusive cheguei a ser professor de supletivo, para você ter uma ideia, com 17 anos, né. Olha só. Uhum. E acho que o grande impulso daquela época, e eu tenho que sempre agradecer, né, aos meus pais, Arthur e Ângela, né, porque sempre fizeram muito sacrifício para colocar os 3 filhos em escola particular e sempre cobrar e dar muita educação. Sim. E eu te falo que, com certeza absoluta, olhando agora, né, esses últimos 30 e poucos anos, essa foi a diferença não só para mim, como com todos os meus amigos que têm a trajetória similar a essa, sabe? Muita educação, muito preparo, né? Naquela época, não só o preparo de ter uma boa formação no ensino médio, entrar numa boa faculdade, mas também idiomas, né? Então, acho que o grande impulso foi esse, né? Eu tinha um sonho, né, na época, de trabalhar numa grande multinacional do setor eletroeletrônico, e fui abençoado que fui aprovado no vestibular da época da Siemens. Siemens, naquela época, acho que até hoje, uma das maiores empresas do mundo, e uma empresa multinacional. E eu acho que ali, Silvio, foi o grande impulso, porque quando você cai numa empresa multinacional, naquela época presente em mais de 100 países, né? Muito acesso à tecnologia, com muito acesso a processos, né? E você tendo vontade, uma educação básica, que é aquela que eu sempre falo aqui para o meu pessoal, né? Aquela que também, graças a Deus, vem de berço. E aí, um pouco de conhecimento idiomático para você conseguir começar a abraçar os desafios, foi isso que aconteceu na minha vida. Então, para você ter uma ideia, eu comecei lá no final de 1990, em 96 eu já tinha trabalhado 2 meses em projetos na Bolívia, no Chile, em Portugal, na Argentina, né? Sempre abraçando aqueles desafios que me eram dados na época, né? E sempre querendo mais, né? Me virando para aprender espanhol, cheguei a ter uma professora paraguaia para aprender espanhol, né? Para não ficar no portunhol, né? E aí, Silvio, chegou a grande oportunidade, foi uma delegação para a Alemanha, em 1996. Era para ser, eu já vim estudando alemão há 2 anos e pouco, e essa delegação ela surgiu num momento maravilhoso, porque era para ficar 6 meses lá, e aí eu me dei bem lá, os alemães gostaram de mim lá também, e eu acabei ficando 1 ano e meio. Quando você volta de 1 ano e meio de Alemanha e de Europa, a grande verdade é que a sua cabeça já é outra, e aí, respondendo a sua pergunta pragmaticamente, é como se você já estivesse inserido num ambiente global. Aquilo já não é mais um dragão, aquilo é uma coisa que você conviveu com belgas, ingleses, americanos, social e profissionalmente, durante mais de 1 ano e meio, virou uma segunda pele para você. E eu acho que esse que foi o grande impulso, tá? E é interessante, né? Porque às vezes me surpreende até hoje, Arthur, ver como os executivos têm dificuldade com uma segunda língua e quão importante é isso para você, inclusive, ter acesso a conhecimento que você não tem em língua portuguesa, mas, acima de tudo, para esse relacionamento com pessoas de outras culturas ser feito de maneira mais natural e até para que você possa compreender exatamente o significado do que está sendo
falado em termos de negócio, em termos de um projeto. Então, sempre me surpreende a dificuldade que nós temos de desenvolver uma segunda língua para os executivos brasileiros. Eu vi um número uma vez que eu fiquei espantado, porque ainda hoje menos de 10% dos executivos brasileiros falam fluentemente uma língua estrangeira. É muito pouco realmente para as necessidades que a gente precisa para rodar o Brasil, né? Nos últimos 30 anos, incontáveis as oportunidades que eu vi profissionais perderem, ou porque não tinham a base, ou pior ainda, tinham medo de se expor a esse ambiente internacional. Então, eu vi muitas vezes, e lamentavelmente algumas vezes eu já tinha algum cargo de gestão, onde a gente não conseguiu, né, trazer a pessoa para aquele momento, porque não basta a pessoa estar preparada, ela tem que querer o desafio. Né? É verdade, então, é verdade. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei fora, mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio, foi na Bolívia, né? Num projeto de instalação de sistemas elétricos ao longo de 2 quilômetros de uma montanha chamado Zongo Valley. E tinha que ficar lá 2 meses, longe de tudo, longe de todos, até com problema para respirar por causa da altura. Imagina. E eu lembro que praticamente ninguém queria, né? Então, tem que querer também, né? Abraçar esses desafios. Eu acho que exige uma certa coragem, e hoje, cada vez mais, em função da tecnologia, da mesma forma que a tecnologia procura fazer com que uma empresa grande atenda de maneira particularizada os clientes menores, ela também permite que uma empresa menor também consiga atender clientes globais. Eu digo isso porque no meu trabalho eu tenho clientes na Costa Rica, estou com clientes na Suíça, em Luxemburgo, na Irlanda. Então, assim, é perfeitamente possível, mas você precisa ter essa coragem, realmente, você tem que querer para poder mostrar realmente que nós temos, e essa é a minha visão, nós temos executivos muito bem formados aqui no Brasil. Eu lembro que na década de 90, não sei se você recorda dele, era o Edson Vaz Musa, que, se não me engano, ele era da Rodia, se não me engano, e ele falava uma coisa que sempre me marcou, que ele dizia assim, que o executivo brasileiro lá trabalha meio período, lá fora, né? Porque ele falava que aqui 50% do tempo é jogando contra o campo, o governo, as leis, a tributação e tudo mais. E eu acho que é isso que a gente precisa assumir cada vez mais como executivo. Nós temos condições de fazer frente aos desafios internacionais, mas tem que ter coragem, como você teve nessas situações. E Arthur, o que me surpreendeu muito de ver o seu currículo, a sua trajetória, é que eu anotei aqui algumas. Bom, você passou pela Energisa e tudo mais, mas eu vi aqui que você é associado e fundador da Open Mind, conselheiro da Romagnoli e também da Cogem. Como é que você tem agenda para dar conta de tudo isso sendo CEO da Tecnogera? Eu estava até brincando com você, né? Minha esposa também faz essa mesma pergunta, né? Mas a verdade é que a gente tem que priorizar, né? E eu, há muitos anos, viu, Silvio? Há pelo menos uns 10, quando eu comecei a estudar para conselho de administração, etc., porque eu já comecei a olhar o que seria, né, a terceira fase da minha carreira. Hoje em dia o pessoal chama de cauda longa. Eu achava que em algum momento, eu estudando, eu começando a ir para certos conselhos, eu ia simplesmente trocar de carreira, mas no meu caso não é o que aconteceu. Desde que eu comecei isso em 2015, ou seja, esse aí é o 10º ano, o que aconteceu é que eu consegui conciliar pelo menos um cargo de conselheiro, primeiro eu comecei como conselheiro consultivo, até passar para conselho de administração, fui montando o currículo com uma quantidade enorme de cursos, sou muito abençoado com isso. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. E eu comecei a notar que os meus cargos executivos se beneficiavam das minhas experiências em empresas como conselheiro, e as empresas onde eu estava trabalhando como conselheiro se beneficiavam com a experiência que eu tenho no dia a dia aqui. Né? Por exemplo, onde eu sou CEO, aqui na Tecnogera, por exemplo, eu sou CEO. Então, quando eu passei no processo seletivo, por exemplo, da Romagnoli, para ser conselho de administração, foi um caso típico como esse. Eles queriam alguém com mais prática e mais vivência que estivesse inserido no segmento de energia e que, obviamente, não fosse um concorrente. Aqui nós somos preponderantemente geração, lá é distribuição. E uma coisa puxa a outra. O Open Mind, onde eu já estou há quase 5 anos, começou com 30 pessoas, nem isso, hoje tem mais de 1.000, é uma grande rede de networking, né, entre executivos, de todos os segmentos que você puder imaginar, com uma série de programas educacionais, programas de networking mesmo, onde eu me obrigo a fazer o networking, porque uma das coisas que o executivo muito ocupado faz é deixar de fazer o networking.
né? Então, ali, eu estando presente, eu me obrigo a, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, interagir com as pessoas online. Quando tem eventos presenciais, eu consigo ir nos que estão em São Paulo. Às vezes, sou convidado para participar de mesas de debates, especialmente com os temas que eu conheço, né? E, de novo, uma coisa puxa a outra. A Cogen, com quem eu colaboro há bastante tempo já, a Associação Brasileira da Indústria de Cogeração, que é uma grande frente cuja fonte de energia ainda é subutilizada no Brasil. Para minha alegria, depois de muita colaboração, me elegeu para o Conselho Diretor para o próximo biênio. Então, eu tento equilibrar essas coisas, elas não são tão díspares, né? Então, às vezes eu consigo ir num evento de uma e, ao mesmo tempo, visitar clientes da outra e me atualizar para assuntos das outras. Não é fácil, mas intelectualmente me faz um bem enorme e eu estou convencido de que eu adiciono mais valor em cada uma dessas porque eu estou participando das outras. Então, estou sempre oxigenando. Olha, realmente, Arthur, o que você falou para mim é um reforço do que eu tenho batido na tecla com vários clientes que eu treino, vários executivos, da relevância do networking na carreira deles. Uma vez que, às vezes, os executivos são muito bem-sucedidos, entretanto, eles mergulham no trabalho e dedicam 100% do tempo àquilo que estão fazendo, o que é muito valioso. Entretanto, esse 100% de tempo que ele dedica às questões da empresa, ele acaba não tendo um tempo dedicado à sua própria carreira, principalmente pensando nesses próximos passos, como eu vejo que você desenhou com muita maestria. E daí a importância realmente da pessoa se dedicar a ter um tempo para o network. Se você me permite, eu vou deixar o Open Mind também um link aqui para as pessoas conhecerem. Acho que vai ser bem interessante. Quando nós falamos de cogeração de energia, são aquelas situações que, por exemplo, as empresas têm um resíduo de biomassa e usa isso para geração de energia. É disso que você está falando, né? Por exemplo, a cogeração significa aumentar em muito a eficiência daquilo que você produz. Então, ao passo que você tem usinas que só produzem energia, né? Elétrica, você tem na cogeração a produção de energia térmica, frio ou calor. Quando você junta tudo isso, a eficiência do seu sistema vai lá para cima. Então, você imagina, um veículo automotor, ele tem só 40% de eficiência, porque aquilo que ele queima da gasolina, né, do combustível, só aproveita, na verdade, 40% do potencial de energia que tem ali. Quando você vai olhar uma cogeração de energia, você vai desses patamares de 30%, 40% para patamares de 80%, porque você está usando tudo que tem de bom ali. Então, você fala da biomassa, por exemplo, eu estou ali usando a biomassa que é sustentável, eu estou gerando energia elétrica, eu estou gerando vapor, que é para girar alguma moenda, alguma coisa, ao mesmo tempo estou gerando calor e frio, sistemas de ar-condicionado, sistemas de refrigeração, o sistema fica muito mais eficiente e isso sim é sustentabilidade. Então tinha tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Não, sem dúvida. Eu trabalho com o presidente da Associação Brasileira de Bioinovação. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer essa associação, do Thiago Falda é o presidente. Ele me explica muito justamente sobre essas questões relacionadas ao aproveitar. E quanto que falta realmente aproveitar a biomassa para essa cogeração de energia. Por isso que eu mencionei especificamente esse ponto. E, Arthur, um tema importantíssimo para nós aqui é justamente a questão da liderança executiva. Eu gostaria de saber como que você descreve o seu estilo de liderança, se você tem algum líder de referência, como que é isso para você? Olha, Silvio, eu já estou com mais de 30 anos na carreira e eu faço muitas vezes agora essa reflexão, né? Acho que a vantagem de chegar em certas idades é poder fazer essa reflexão. E eu cheguei à conclusão que eu já tive vários, certos ou errados, eu já tive vários, né? Alguns mais energéticos, alguns mais, né, assertivos, dependeu muito do momento da carreira, dos projetos, etc., do ímpeto, né, da juventude, onde talvez a energia precisasse compensar a falta de experiência. Hoje em dia, respondendo a sua pergunta, eu percebo que eu escuto muito mais do que eu escutava antes, tento fazer uma escuta muito mais ativa, até para entender tudo que está acontecendo no ambiente e que não é simplesmente falado, mas eu acho assim que a grande diferença que tem acontecido aí nos últimos tempos é especialmente fazer perguntas, né? Então, quando eu estou consciente desse papel, que não é sempre que a gente consegue estar consciente, né? É muito importante não se deixar levar pelo dia a dia, mas quando eu estou consciente do papel, eu lembro que eu sou
ofereço mais um malefício para a organização e para a minha equipe quando eu tenho respostas prontas. Muitas delas, às vezes, que poderiam ser baseadas em crenças sem dados, etc. Eu não desenvolvo a equipe, eu infantilizo a equipe, né? Eu frustro a equipe e eu me frustro depois, né? Verdade. Eu não sou dono da verdade. Então, graças a Deus, eu tive chefes que me ensinaram isso ao longo do tempo, e nos últimos anos, e especialmente agora, eu tenho notado isso. Consigo fazer mais perguntas certeiras. Tem, aliás, um livro do John Maxwell que fala sobre como fazer perguntas, que é excelente para os executivos que tiverem interesse. Acho que já até caiu em domínio público, que é um livro antigo. Mas é isso, o nosso papel é saber fazer as perguntas. Mas você já teve uma experiência, você pode contribuir? Claro, é sua obrigação também. Mas antes faça a pergunta, né? Então, eu falava há pouco aqui com uma colega. Poxa, tem 10 pessoas num time. Será que essas 10 pessoas não são mais inteligentes e mais contributivas do que simplesmente um chefe que emite opiniões e muitas vezes cala as pessoas? Então, eu tenho notado, Silvio, que nos últimos anos, esse é a postura que eu tenho adotado, e até agora os feedbacks têm sido preponderantemente positivos por causa disso, porque as pessoas começam a se acostumar com isso, começam a perceber que elas têm voz, e é isso que a gente quer. Sim, sem dúvida. E eu vejo também, Arthur, uma coisa muito valiosa de você adotar esse estilo de liderança, é justamente você conseguir compreender o problema, né, e estruturar os problemas ao redor para poder solucioná-los. Muitas vezes eu vejo que o executivo tem dificuldade porque ele quer partir direto para a solução sem antes ter todos os elementos que realmente compõem aquela condição de contorno para ele solucionar aquela equação. E às vezes isso acaba gerando soluções incorretas, parciais, ou então que vai gerar um outro problema maior lá na frente. Então, realmente, saber fazer perguntas e fazê-las, né, é fundamental para você ter essa visão, né? Estou convencido, Silvio, especialmente agora na época onde tudo muda o tempo todo, né? É verdade. Estuda bastante, mas pergunta bastante, e crenças matam empresas. Então, quem vem para cargo executivo, e quanto mais alto ou mais crítica for a empresa, só com crenças, uma hora vai bater no muro, né? Então, a gente discute isso muito em conselho, discute na associação, discute aqui na empresa, vamos desenvolver todo mundo. Pode demorar um pouco mais? Pode, mas tenho certeza que a opinião de um grupo é de melhor qualidade do que a opinião de um único indivíduo. Eu acho que, principalmente com uma questão que sempre me preocupa, que é o fato de que as pessoas, em geral, quando querem conversar com uma pessoa na sua posição como CEO da empresa, em geral, eles não querem levar problemas. E aí, assim, é o que eu digo para as pessoas: olha, não existe metodologia para você administrar surpresas. Você tem metodologia para administrar problemas, mas surpresas, na hora que acontece, ver o que dá para fazer. Eu não sei se eu exagero nesse número, tá, Arthur, mas eu faço isso um pouco para dar uma ênfase do problema das pessoas que estão num cargo como o seu, que assim, que em geral 2% só da verdade chega na orelha de um CEO, o resto ele tem que cavocar nos relatórios, descobrir... Estou convencido que não é nem 2%, mas eu tive chefes maravilhosos na carreira, e chefes que já eram vice-presidentes, presidentes, e alguns me ensinaram algumas coisas que eu vou tentar lembrar aqui para te contar, que vai nessa linha do que você está falando. Eu tinha um chefe americano, eu trabalhei 3 anos e meio nos Estados Unidos, foi uma experiência maravilhosa, né? Outra cultura, olha, foi maravilhoso, adorei aquele período lá. E ele costumava brincar, ele era bem mais sênior, está vivo até hoje, o Dave, e ele falava o seguinte: antes de me trazer um problema, pergunte-se, eu realmente preciso saber dele? Você realmente quer gastar esses minutos discutindo isso, ou alguma coisa mais relevante que eu possa realmente contribuir? Aquilo, a primeira vez que ele falou, eu como brasileiro, falei, meu Deus do céu, né, já tomei uma bronca antes de trazer o tema, mas aquilo eu fui refletindo e era a pura verdade. Eu tive um outro chefe no Brasil que ele falava: traga-me quantos problemas você quiser, desde que você proponha pelo menos 3 soluções para a gente debater. Excelente. Aquilo também foi, né, uma escola. E aí eu tenho um terceiro, que era um chefe que falava o seguinte: vou sair de férias, qualquer coisa me ligue, mas não me ligue por qualquer coisa. Olha, essas 3 são ótimas, né? Eu até tenho elas escritas no meu escritório em casa, porque de vez em quando eu dou uma olhada nelas e falo, puxa, é isso mesmo, né? Nossa, mas você desenvolve a pessoa fazendo isso. É verdade, né? É verdade. E você reforça muito justamente o que eu procuro explicar para os executivos, que, olha,
às vezes eles me falam dos problemas, eu falo assim, olha, você vai levar esse problema, você é pago para resolver, para apresentar a solução, você vai levar o problema para o seu chefe, então, por que você está recebendo salário aqui? E realmente, assim, a questão é que a maioria dos executivos, às vezes, vão para uma tendência de reclamar que não tem os recursos, não tem como resolver, aquela coisa toda. Eu falei, bom, se tivesse, você não estaria aqui, né? Porque a gente tem sempre uma condição de restrição para resolver as questões. Você tem que jogar dentro dessas restrições para poder chegar na solução, né? Se tivesse todo mundo se imagina, né? Você está coberto de razão, é ciclo vicioso. Se só me trazem problema e eu resolvo imediatamente, sem perguntar, sem debater, sem a gente tentar desenvolver uma solução juntos, tem um grupo de pessoas que sempre só vai me trazer o problema, porque ficou cômodo. Então, você gera um círculo, né, vicioso, que é ruim para todo mundo, principalmente para a empresa. É isso mesmo. E é interessante, porque eu fico pensando, né, você tem uma formação de engenharia, né? Em geral, o engenheiro ele tem um ímpeto de ir na solução, ali no tático, vamos dizer assim, e você conseguiu fazer uma carreira bastante estratégica. Eu vejo como os executivos, com essa formação mais técnica, têm dificuldade de fazer essa passagem e se sentem, assim, como que imbuídos daquela aura de que, olha, o bom gestor é o técnico dos técnicos. Eu falo, não é isso. Não é isso. Mas é isso mesmo. E para mim não foi fácil, como eu te falei, eu tinha um estilo muito diferente antes, né? O dono da verdade técnica, por exemplo, né? Especialmente quando eu praticava a engenharia para valer, né? Sim. Então, essa transição foi muito difícil, mas eu, de novo, fui abençoado. Tive ótimos chefes, ótimos empregadores, ótimos projetos, ótimos pais que foram mostrando que não, tem coisas que estão muito além da técnica. E, de novo, na época não se falava de crenças, mas na época já se fala assim, não seja, né, teimoso, abra a orelha para as outras pessoas, tem gente que conhece muito mais do que você. Essas coisas, em algum momento, eu fui aprendendo, em alguns momentos pelo amor, outras vezes pela dor, que é o que acontece na vida de todo mundo, né? Verdade. Você sabe que, como eu trabalhei na área de computação, eu tinha uma imagem de que era a maior área do mundo, porque eu falava assim, não, todo mundo de computador, todo mundo... Aí quando eu saí, que eu comecei a ser coach de vários executivos, eu falei, nossa, que idiota, né? Não é nem a mais relevante, apesar de se falar muito de tecnologia e tudo mais, eu falo, não, você tem coisas aí que são até os usuários da tecnologia que são muito mais relevantes do que eles fazem, do que o que a gente imagina. Arthur, eu queria falar sobre a Tecnogera, mas eu peguei alguns dados aqui, um panorama, até para a gente saber a posição de vocês com relação à energia elétrica no Brasil. Nós produzimos, então, me corrija até se algum dado aqui não estiver correto, são 663 terawatts de energia elétrica por ano, sendo que a energia hidrelétrica corresponde a 73,6%, a eólica 14,6%, biomassa 8,3%, solar 7,2%, gás natural 8,8%, nuclear 2,3% e petróleo, carvão mineral 1,7%, e petróleo, para minha surpresa, 3,9%. Né? Ou seja, o Brasil ele tem uma geração renovável bastante relevante na sua matriz, provavelmente é a melhor matriz do mundo, pelo menos até onde eu sei. Eu queria que você contasse um pouco qual é o papel da Tecnogera, o que vocês fazem nesse mercado. A Tecnogera é uma empresa jovem, ela tem menos de 20 anos, tá? Uma empresa que cresceu muito calcada em alguns valores, onde ela se diferenciou das que eram muito mais antigas, na área de segurança energética. A empresa, desde que ela nasceu, ela adotou o serviço 24/7. Então, aqui, Silvio e todo mundo que nos assiste, que queira conhecer a empresa, aqui todo dia tem plantão, e não é só aquele plantão técnico do telefone, não, é plantão técnico, comercial, fiscal, no estoque, tudo. Por quê? Porque a gente está inserido há muitos e muitos anos no mercado de segurança energética, onde se atende emergências, etc. Então, a empresa veio crescendo nisso, né? E com base nisso, nesse foco em atendimento emergencial. A gente só faz aluguel, tá? Então, o nosso business é aquilo que... eu costumo brincar com o pessoal que quando fala inglês fica mais caro e fica mais valorizado. A gente só faz rental, né? Mas que é o aluguel, né? E só que a gente também se diferenciou porque... O que acontecia, Silvio? Você quer um gerador, por exemplo, para o seu prédio, e aí só que você não sabe como é que você vai instalar, como é que funciona, onde você vai comprar o combustível, como é que vai instalar cabo, painel, se você quiser fazer tudo certinho, onde você vai obter ali todas as certificações. Nós somos aí a empresa que oferece tudo isso no regime de aluguel. E os nossos contratos são sempre temporários, só que a gente é muito flexível no temporário. Eu tenho clientes que alugam por 2 horas, para uma manutenção rápida em algum lugar, e eu tenho clientes que estão alugando conosco o mesmo equipamento há 15 anos. Né?
porque perceberam que o alugar significa contratar um serviço e não mais precisar investir naquele ativo. Que é uma tendência mundial, o Brasil também está indo nessa linha, mas 20, 30 anos atrasado em relação aos Estados Unidos, o Canadá, uns 15, 20 anos atrasado em relação à Europa. Então, a empresa veio se desenvolvendo nisso ao longo da sua história, né? Veio crescendo, calcada muito nessa oferta. O ano passado, a gente assumiu a liderança absoluta do segmento, de acordo com as consultorias de mercado, tá? Então, nós somos a maior empresa de segurança energética. Hoje, Silvio, a gente tem quase 700 MVA. Esses números que você falou do setor elétrico, e todos fizeram sentido para mim. O Brasil hoje tem 210 gigawatts instalados que geraram essa energia em terawatts que você mencionou. Certo. Né? Nós temos só Tecnogera 700 MVA. Ou seja, se a Tecnogera hoje colocar todos os geradores dela para funcionar ao mesmo tempo, a gente alimenta o equivalente a 3,3 milhões de residências. Entendi. Esse é o nosso tamanho em quase 2.000 geradores que a gente tem na nossa frota. E hoje, para você ter uma ideia, nós estamos presentes em 1.600 localidades. Hoje de manhã, né, porque eu acompanho isso toda manhã aqui no nosso painel, a gente estava presente em 1.682 localidades com as nossas soluções de energia, construção, refrigeração. Então, a Tecnogera ela veio se consolidando nesse mercado de energia, adicionou equipamentos de construção 100% eletrificados, a gente vê alguns aqui em cima, ó, tá? Só que são plataformas de trabalho em altura, nós somos a empresa que trouxe 100% elétrica para o Brasil. Já temos quase 2.800 dessas, um grande investimento. O Brasil estava acostumado com elas só combustível, nós revolucionamos o mercado de 2 anos e meio para agora, trazendo a primeira frota 100% elétrica do Brasil. É um dos nossos papéis. Você perguntou qual que é o nosso papel? Nosso papel é dar resiliência energética, segurança energética, que é tão necessária, né? Acho que a gente vai até tocar nesse assunto aqui hoje, né? Ao mesmo tempo que a gente permite que os clientes vão para a transição energética, que eles possam adotar soluções como essa, que são limpas, silenciosas, mas sem abrir mão da segurança. É o que eu sempre brinco, né? O pessoal fala, mas a energia térmica ela é ruim. Eu falei, ela é ruim até a hora que você estiver num hospital fazendo uma cirurgia de coração de peito aberto e a energia solar ou a energia que está vindo da concessionária tiver um probleminha. Você vai querer saber que tem algum lugar que alguém aperta um botão e tem energia para salvar aquela pessoa com o peito aberto, né? Exatamente. E essa energia hoje, no mundo, tecnicamente, ela é de fonte térmica. Pode ser uma gasolina, pode ser um diesel, pode ser um tanque de gás, uma querosene, você chama. Mas hoje é a única que você aperta o botão e ela entra. Então, nosso papel é, enquanto a gente oferece essa solução, a gente vai trazendo soluções melhores, né? Então, eletrificação de plataformas. Nós fomos a primeira empresa brasileira a fazer a adaptação dos nossos geradores diesel e biodiesel. Nós temos uma frota a gás e biogás, para já oferecer para os clientes que podem abrir mão, por exemplo, do diesel, o gás e o biogás. Primeira empresa brasileira a lançar baterias móveis de grande porte para o aluguel. Como a gente aluga, Silvio, a gente ajuda muito os clientes. Às vezes o cliente não pode comprar um sistema de baterias, mas nós temos as baterias em caminhões elétricos e a gente leva energia silenciosa, energia sem emissão de CO2 através dele. Até o momento que ele se sentir confortável, ou para ter um contrato de longo prazo, ou eventualmente comprar. Eu estou prestando esse serviço. Então, a Tecnogera ela veio se desenvolvendo nesse aspecto e, como eu te falei, assumimos a posição número 1, né, de tanto crescimento, né, assumimos a posição número 1 ano passado em resiliência energética e assumimos já a posição número 2 em acesso eletrificado, que são essas plataformas que a gente vem aqui, né? Para te dar um número, Silvio, a gente cresceu 53% em 2023 e crescemos 71% em 2024. Nossa, o que significa que a empresa realmente ela tá, né? Ela acertou na sua estratégia, tanto que a gente foi de 6 filiais para 25, pra você ter uma ideia, né? Em apenas 2 anos, né? Por causa disso. É isso que a gente está oferecendo de diferente no mercado e, com a graça de Deus, está sendo muito bem aceito pelo setor. Você atende grandes instalações, plantas, mineradores, etc., mas você atende também um prédio residencial, ou não? É muito difícil a gente atender um prédio residencial, porque, via de regra, o contratante ele não valoriza ainda essas características que eu te comentei.
Então, sim, ele sim, muitas vezes não está tão preocupado com a característica técnica, ele não conhece, é muito sim, da sim. função do setor que a gente eduque as pessoas. Então, Claro. lamentavelmente, ele sempre vai, às vezes, só no menor preço, só quer um pedacinho, Sim, aceita sim. uma máquina que não está em boas condições. Então, é Sim, muito sim. raro a gente atender, mas a gente também atende. Agora, quando você entra no comercial, no industrial, na mineração, no óleo e gás, na concessionária de energia, nos Uhum. data centers, é aí que a gente faz uma grande diferença, porque daí é o oposto. Total. São É. usuários que valorizam o que eu acabei de comentar com você e precisam. Não, sem dúvida. Na verdade, como se eu não tivesse muito mais o que fazer, eu sou síndico do meu prédio também, né? Então, Ah, por isso que eu perguntei, porque eu falei assim, puxa, outro dia quando foi muito curioso, porque esse ano foi bem tranquilo em termos das chuvas aqui em São Paulo, então não tive grandes problemas, mas o ano passado foi um desastre total. As uhum, podas de árvores aqui ao redor não estavam em dia, e, enfim, elevadores muito eletrônicos, eles pifam, então aquele negócio todo. Mas o que me surpreendeu é que nesse ano que foi mais tranquilo, teve condômino que já está aqui no prédio há um bom tempo perguntando se nós tínhamos gerador. Eu falei, nossa, mas tem há 14 anos, 15 anos que existe gerador e a pessoa nem percebeu que ela não fica é. sem energia em casa. Então, por isso que eu achei Silvio, é curioso. impressionante a quantidade de instalações que tem gerador, mas não sabe que precisa fazer manutenção, Pois não é, sabe que o combustível apodrece se não for recirculado e filtrado, e aí exatamente. quando efetivamente precisa, ele não funciona. É Não está impressionante. disponível. É impressionante, realmente. Por isso que eu achei interessante a solução de vocês, porque é uma solução completa, né? Onde ele não compra apenas o equipamento, ele compra todo o serviço associado. Ele aluga tudo, eu ainda coloco telemetria, eu tenho o maior centro de operações de telemetria aqui em São Bernardo, monitorando hoje quase 4.000 ativos no Brasil. Então, a gente sabe tudo o que está acontecendo com o nosso maquinário e a gente consegue ajudar o cliente muito antes dele saber se ele ia ter um problema ou não. Sim, Então, a sem gente dúvida. também resolveu isso com tecnologia. Bom, isso aí, na verdade, de certo modo, ele muda um pouco a realidade das empresas, né? Porque ela pode não só reduzir custos, mas também adotar uma prática um pouco mais sustentável, pelo que você está me falando. Muito mais sustentável, porque a gente começa a educar os clientes com os produtos que a gente oferece, baterias, torres de iluminação a lítio. Quando você está na estrada, geralmente você vê aquelas torres de iluminação funcionando a diesel, iluminando as obras das estradas. A Uhum, gente também entrou com torres de iluminação solar, íon de lítio, para você ter uma ideia. uhum. Então, conforme a gente vai oferecendo isso, com telemetria, com serviços e alugando, a gente remove do coraçãozinho do cliente a preocupação de ter que fazer um investimento e muitas Sim, vezes, como ele não tem o conhecimento, ele tem medo. Quando a gente mostra uhum. serviço e aluguel, no aluguel, por exemplo, se a máquina não funcionar, é minha obrigação trocar, Sim, né? exato, Então, exato. a gente vai permitindo que o cliente entenda e a gente começa a ajudar o cliente do tipo, ó, cliente, se você utilizar o gerador, por exemplo, desse jeito, nesse regime, você vai poupar combustível. Vai valer mais a pena para você. Não é simplesmente o aluguel da máquina, é a solução completa. E Uhum. aí a sustentabilidade vem junto, né? Uhum. E uma coisa que me chamou a atenção também é que vocês fornecem também equipamentos de arrefecimento. Confesso a você que eu não Isso. conhecia o chiller, né? Como falei, é chiller ou é chiller que fala? É Schiller, Schiller. Chiller mesmo que fala. E qual a diferença de um chiller para um ar-condicionado, por exemplo? Mas a minha primeira pergunta, na verdade, é como que isso articula as duas Uhum. coisas na estratégia da Tecnogera. Não, então, explicar primeiro o anterior, que ele fica mais fácil das pessoas Isso. entenderem, né? O chiller é o que está por trás de todos os grandes sistemas de resfriamento. É ele que vai fornecer a água gelada. Sem essa água gelada, para um processo industrial ou por um ar-condicionado, você não o Sim. tem. Então, como a Ah, gente está no mundo do negócio emergencial, do apoio aos clientes, do apoio temporário, de hum. novo, temporário para nós de 2 horas a 20 anos, né? Mas como a gente está oferecendo isso, há muitos anos, 10 anos aproximadamente, a gente viu que os clientes que demandavam energia temporária, em muitos casos, numa parada de obra, numa parada industrial, numa pane num shopping center, numa pane ou numa parada de manutenção de um grande prédio da Uhum. Faria Lima, né, ou da Getúlio Sim, sim, sim. Vargas, Estamos esses aqui do clientes também precisavam disso. Então, respondendo a sua pergunta, tinha muita sinergia comercial, né? Ah, Uma coisa chama a outra, vários projetos onde a gente entra com toda a solução de energia elétrica e com uhum. toda a solução de energia térmica. Então, o cliente fica satisfeito porque ele conversa só com a gente. A gente tem uma capacidade legal. Silvio, pra você ter uma ideia, se eu juntasse todos os meus chillers hoje e os seus acessórios, hoje eu estaria alimentando 10 shopping centers de grande porte no Brasil sozinho.
é esse o nosso tamanho, né? Então, além do nosso tamanho importante em energia, a gente também oferece em todo o Brasil soluções como essa. Quando junta uma coisa na outra, o cliente fica feliz. É a mesma Tecnogera que está me ajudando numa obra com energia, me ajudando numa obra com equipamento de acesso, que é isso que a gente está vendo aqui em cima, que está me ajudando com torre de iluminação 100% silenciosa, solar, à noite para eu trabalhar, e que também está me ajudando com o chiller. Então, uma coisa puxa a outra e muitos dos nossos clientes consomem todos esses serviços da gente. Entendi. Sabe que curioso, né? Para mim, ouvindo você falar essa articulação, vamos dizer assim, de negócios, né, que você faz em Tecnogera, me remeteu à nossa primeira pergunta lá, que você faz uma articulação da sua carreira, das suas várias atividades, né, de networking aqui. Chapéus, realmente você faz fazendo um paralelo, né, de que você faz com a sua carreira e que você faz com a empresa, realmente tudo muito articulado, né? Mérito dos meus atuais 704 colegas que trabalham aqui todo dia. É mesmo, poxa, parabéns. Realmente fica muito claro o motivo como que vocês estão crescendo e como você está conduzindo isso. E apesar de eu ter mostrado ali uns números do Brasil ser um país que tem muita energia renovável, a gente está passando por um momento de transição energética, né? Que é um tema super importante. Eu queria saber como que a Tecnogera está se posicionando para liderar esse movimento. Nós, Silvio, a gente apoia a transição energética. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não quer olhar só o ambiental, a gente quer olhar também o social. E no social, a gente sempre acreditou que a energia mais cara que tem é aquela que não existe. Né? Então, como que a gente pode se posicionar para a transição energética, para a sustentabilidade, mas sem abrir mão da outra? Então, quando eu conto para você que a gente tem uma frota diesel, biodiesel, gás, biogás, a gente investiu nos últimos 5 anos nos motores de geração mais moderna. Hoje, os motores que a gente tem na média da nossa frota emitem 30% menos CO2, consomem 30% menos combustível do que aqueles de 3, 4 anos atrás, produzindo o mesmo megawatt-hora. Então, a gente se estruturou de maneira que a gente sempre pode oferecer resiliência energética, permitindo que o cliente faça a transição com segurança. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Eu visito muito cliente e, às vezes, a gente visita muito cliente do agronegócio. Os clientes querem muito instalar solar, por exemplo. Mas o solar, ele é intermitente por natureza. Passa uma nuvem, chove, tem noite, não tem jeito. E ainda não dá para fazer um armazenamento de energia de grande porte por causa do custo. Então, não dá para você criar sistemas de bateria, etc., e colocar. Mas o que dá para fazer, e nós já fazemos, isso se chama hibridização, é uma grande tendência que começou há 2 anos atrás, nós somos pioneiros nela. Nós oferecemos a solução completa. Então, o cliente tem o solar, um pequeno sistema de bateria que fica arbitrando qual que é o melhor momento de consumir aquela energia, é do solar, é da rede pública se ela existir, ou na ausência dos dois, é gastar aquela energia que for armazenada e eventualmente ligar um gerador. E o gerador a diesel, ele deixar de ser energia primária, ele vira simplesmente o emergencial. Quando você oferece tudo isso, o cliente fala, opa, então isso destrava aquele grande investimento que eu queria fazer no solar. Porque antes eu não podia fazer, porque ele não ia garantir as minhas necessidades ao longo de 24 horas, 7 dias por semana. No momento em que eu combino, eu posso fazer tudo isso. Então, no ponto de vista de projeto, a Tecnogera entrou muito forte nisso, né? E temos uma posição de destaque nisso, que nós somos os habilitadores da transição energética. Sim, né? sim. Quando você fala da energia, da energia renovável, nós também vemos um papel muito importante na nossa atuação. A energia renovável, ela cresceu mais de 500% no Brasil, na média, nos últimos 5, 10 anos. Né? Eu já trabalhei também em empresas de energia eólica, conheço o outro lado também, e ela não para de crescer. E nos últimos 3, 4 anos, o que mais cresce é a energia solar. Ela cresce centralizada, especialmente né, de Minas Gerais para cima, mas ela cresce especialmente distribuída nas redes de distribuição. Na semana passada, nós atingimos 37 gigawatts de geração distribuída. O Brasil tem 210. Então, você está vendo que você tem mais ou menos 15 a 20% de geração distribuída na rede de distribuição da concessionária, que não foi projetada para isso. A rede de distribuição, como o próprio nome estava falando, era uma rede de distribuição. Ela pegava em alguns pontos de energia e entregava para os consumidores, que somos nós. Agora, esses consumidores viraram prosumidores. Eles consomem e geram. E eles geralmente consomem quando eles não têm energia solar, porque eles consomem à noite e depois do horário de pico.
Isso criou, né, e eu não vou te cansar com o tema técnico, mas isso criou um grande desafio para as distribuidoras e para o Brasil. É uma fonte intermitente que cresce muito, não tem a mesma inércia, o lastro, a estabilidade da energia hidráulica, então Sim. você precisa complementar a matriz com outras fontes. Certo. A gente entra muito nisso, no emergencial ou não. Nesse momento, para você ter uma ideia, Silvio, nós estamos apoiando mais de 10 concessionárias no Brasil que estão justamente utilizando as nossas soluções para reforçar a sua rede num caso de instabilidade, né? Que a gente tem visto muito isso acontecendo, e depois, se quiser, a gente fala um pouco até do paradoxo que está acontecendo, que é o crescimento muito grande das renováveis solar e eólica do Brasil, em detrimento de outras, e de um ano para cá o evento do curtailment, que são os cortes de energia forçados que o Operador Nacional do Sistema está fazendo, impedindo, né, que grandes usinas solares e eólicas forneçam energia, porque era um momento em que aquela energia seria mais prejudicial para o sistema, desestabilizando do que qualquer outra coisa. Então, você vê, a gente cresceu tanto de um lado que a gente criou um paradoxo de corte do outro. A gente entra na estabilização e no apoio de clientes industriais, comerciais e concessionárias em pontos específicos do Brasil. Eu não sei se ainda é assim, mas eu lembro que quando eu estudei eletrônica se falava muito que o Brasil é um dos países que tem um ranking de energia mais interligado do mundo e que, portanto, se qualquer lugar você consegue entrar com energia e capturar de outra. Eu acho que quando a gente se formou, né, a gente tem a formação similar, né, era bem isso. Mudou muito, porque hoje você tem grandes blocos de energia solar e eólica norte e sul, né? Sim. A grande geração distribuída no sudeste, né? E você tem os principais consumidores no sudeste e sul. Então, você tem um desafio grande na transmissão de energia. Grandes blocos de energia que precisam despachar para o sul, muita coisa acontecendo nas redes de distribuição do sul-sudeste, e, ao mesmo tempo, você não tem este fluxo retornando, você não tem avenida suficiente, né? Ou seja, você não tem linhas de transmissão suficientes. Tanto que o governo está anunciando agora leilões de mais linhas de transmissão, leilões de armazenamento de energia na transmissão, para justamente buscar essa estabilização. Sim. O que acontece quando joga muito dessa energia, Arthur? Não tem para onde mandar? O sistema ele fica instável por conta disso, é isso? São vários desafios. Olha, imagine você uma rede de distribuição que tem muito telhado solar gerando. Então, provavelmente o horário que vai mais gerar é entre meio-dia e 1 da tarde, concorda? Perfeito, essa energia ela tem que ir para algum lugar, porque nas casas, tipicamente nesse horário onde tem o menor consumo de energia, a não ser que tenha uma carga de ar-condicionado muito grande. O Brasil já tem uma carga de ar-condicionado próxima a 30 gigawatts, né? Mas isso acontece muito no verão e em algumas cidades, né? Então, você imagina que você tem essa grande geração de energia que na rede da distribuidora de energia aquilo não está sendo consumido. Então, aquela energia precisa ir para algum lugar. Esse algum lugar, se não for uma grande indústria, algum grande consumidor na região, precisa ir para a rede de transmissão. Estou sendo aqui bem simplista. Mas a transmissão, eu já comentei com você que ela já está congestionada. Então, em alguns momentos, essa energia não tem para onde ir, porque eu não tenho aquela demanda localizada. E isso é um problema. Se eu fico forçando essa energia, e como ela é intermitente, ela entra e sai o tempo todo, eu começo a ter problemas de estabilização da rede. E há o problema do final do dia. No final do dia, você tem 3, 4 horas da tarde, uma energia solar muito grande no Brasil, e entre 3 e 5 da tarde, as pessoas começam a sair dos seus empregos, começam a ir para casa e começam a consumir muita energia nas residências. Então, você tem uma aceleração do consumo muito grande da energia, mas a solar está despencando, porque o sol já está se pondo. Qual que é o desafio daí, Silvio? Todas as outras fontes têm que entrar muito rapidamente para compensar esse colosso de energia solar que o país colocou para funcionar. E que está ótimo, uma energia limpa. Mas essa energia é colossal e ela precisa ser compensada em algum momento. E é isso que tem causado também muito transtorno. Entendi. Não, muito clara a explicação, Arthur. E uma coisa que me chamou a atenção, vocês fazem serviço de comissionamento também? Porque eu vi que vocês fizeram uma operação de comissionamento de aerogeradores, né? Aí já é um serviço, mais um serviço que vocês prestam. Tem algum caso assim que você gostaria de destacar, que foi impressionante, porque eu particularmente fiquei bastante impressionado com essa questão?
Nos últimos 2 anos, 43% de todos os parques solares centralizados, não estou falando da geração distribuída nos telhados, os Sim. parques centralizados, esses parques de maior porte, que tem muito em Minas Gerais, Bahia, Uhum. e os aerogeradores instalados no Brasil, 43% de toda essa energia foi comissionada, ou seja, foi colocada em teste pelo nosso maquinário. Quando você vai colocar Uhum. essas máquinas em teste, você tem que simular a operação dela na vida real. Mas é Sim, muito sim, difícil você pegar a máquina de grande porte e já colocar ela na rede. Então a sim. gente cria uma rede quase que virtual com os nossos geradores e com os nossos bancos de cargas. Bancos de Uhum. carga são equipamentos que simulam a rede, simulam a Sim. carga, são de Uhum. grande porte, a gente tem patentes deles no Brasil, nós montamos os nossos próprios, então é por Olha isso só. que a gente tem muita agilidade. Então a gente oferece esse serviço para renovável. Isso volta na tua pergunta anterior. Isso também nos dá muito orgulho, porque a gente é um habilitador de toda a parte de teste da transição energética. Sem o nosso maquinário, provavelmente os clientes teriam muito mais dificuldade de fazer a conexão à rede. É só quando eles É. terminam de fazer esses testes utilizando os nossos serviços que eles conseguem obter do operador do sistema, da concessionária local, o certificado de que sim, aquele parque, aquela máquina pode entrar em operação. Uhum. Entendi, entendi. Não, muito claro. E como que você vê o uso de tecnologia no setor de energia nos próximos anos, Arthur? O que as empresas precisam fazer para se preparar para esse futuro? Olha, em todos os fóruns que eu tenho ido, só tive uma conclusão. Ninguém consegue responder essa pergunta e provavelmente é a somatória de um monte de esforços. Eu particularmente acredito que é realmente uma somatória, né? E cada caso tem que ser realmente olhado com carinho, né? Então, o que eu tenho visto assim de iniciativas, eu acho que são todas elas válidas, né? Uhum. Está acelerando muito a utilização de drones na área de transmissão e Ah, distribuição é de verdade. energia. Uhum. Tá acelerando muito Inspeção, a né, que parte você falou, né, da inspeção também da rede, isso, né? mas não só mais a visual, agora até com câmeras especiais que estão detectando Sim, pontos quentes, que estão sei, detectando um sei, negócio, um fenômeno chama descargas parciais, que sei, sei. verifica um pouco a qualidade da isolação, né? Uhum. O IoT, né, que é a internet das coisas, né, As coisas, sim. cada vez mais presente em equipamentos de geração de energia, chaveamento. Nós somos um exemplo disso. Nós hoje já temos IoT em quase 4.000 dos nossos equipamentos. Então, hoje eu Uhum. sei, nesse minuto, o que um gerador meu que está lá em Manaus está gerando Uhum. de energia, está com que temperatura, está consumindo tanto de combustível, para trazer esses dados para a inteligência. Então, essa é uma segunda frente. A gente sempre vai falar de IA, né? Porque é o que tem acontecido Sim. no mundo nos últimos 2 anos, né? Uhum. Então, a IA sendo cada vez mais utilizada. Então, tipicamente nos fóruns que eu vou, eu vejo muito projeto para Uhum. manutenção preventiva e corretiva, mas muito mesmo, Uhum. e nós também aqui somos pioneiros nesse mercado de utilizar a Sim, sim. IA para olhar toda essa massa enorme de dados que a gente recebe todo instante nessa Uhum. telemetria, e aquilo que o ser humano não é capaz de fazer, ela faz, que é buscar pequenas tendências de comportamento que poderiam indicar uma Sim. repriorização de Uhum. manutenção Uhum. preventiva ou corretiva. Isso também já está acontecendo nas concessionárias de energia. Já tem Uhum. alguns projetos piloto onde o pessoal está utilizando o IA para correlacionar meteorologia, sazonalidade, histórico dos últimos 10 anos, Nossa, as então. cargas daquela concessionária com o momento da precificação daquela energia, que Uhum. eram cálculos que precisavam ser feitos assim por dezenas de pessoas, por computadores, Sim, sim, e sim. hoje essas pessoas estão, na verdade, educando a IA para fazer Uhum. isso. Então, Uhum. tudo isso está caminhando, só que é interessante, porque está caminhando ao mesmo tempo agora, né? Uhum. E tem mais um item da bateria. A bateria veio para ficar, então não é Uhum. só no automotivo, onde tem ainda alguns entraves, né? Especialmente o tempo de carga e descarga. Nós mesmos temos projetos onde nós estamos levando o nosso caminhão, né, para alimentar veículos elétricos, que não Sim, sim. teria uma outra forma naquela Uhum. localidade de fazer isso. É parte do Uhum. nosso papel. Tá vendo? A gente é um habilitador. Aquele Uhum. cliente quer usar veículo elétrico, principalmente pequenos caminhões. Mas chega um momento que ele não tem mais energia naquela localidade. Eu levo um caminhão e, em vez de levar um combustível, eu levo energia. Energia para Então, ele. isso também veio para ficar. Quando você combina todas essas coisas, eu vejo que todo mundo tem projetos e está Uhum. todo mundo buscando o seu caminho. Você fala, alguém já tem um roadmap, né? Um Uhum. caminho para os próximos 3, 4, 5 anos definido? Não, e eu acho que nem poderia ter.
Acho que agora Sim, concordo. cenários, experimentações, o que está fazendo sentido para antes de apostar em qualquer coisa definitiva, porque é tudo muito novo. Né? É verdade. Inclusive, eu acho que sempre que eu faço essa pergunta, eu me lembro do Jeff Bezos, que quando fizeram essa pergunta para ele, o que vai mudar nos próximos anos, não sei se você viu a resposta dele. Não, mas já imagino. Não, ele falou o seguinte, ele achava curioso todo mundo perguntar para ele sobre o que vai mudar nos próximos 10 anos, porque ele se concentrava naquilo que não ia mudar nos próximos 10 anos para fazer a estratégia dele. Então, ele dizia que você acha que algum cliente vai pedir para a gente entregar mais devagar as mercadorias ou que as mercadorias fiquem mais baratas? Não, então você tem que focar nisso. Todo o resto a gente vai aprender ao longo do tempo. E acho que esse que é o ponto, né? Você procurar compreender o que não muda, faz a sua estratégia principal, no que não vai mudar, e as outras coisas você vai adaptando. Aliás, vou aproveitar para... Tudo vai mudar. Como é que é? E provavelmente tudo vai mudar. Provavelmente tudo vai mudar. Mas eu achei curioso que você é um dos primeiros executivos que eu entrevisto aqui, que eu vi que você fez uma especialização em IA e Data Science para líderes. Você respondeu aqui essa pergunta até, mas eu queria ouvir um pouquinho mais até sobre esse curso que você sacou que tinha que estudar não só IA e Data Science, porque a IA hoje você já falou que é utilizada, e o que você acha que pode esperar ainda mais dela, que fez você fazer esse curso? Eu comecei a ficar muito incomodado porque eu participava de algum fórum, alguma reunião de conselho, ou mesmo aqui na empresa, e eu não conhecia. E pouca gente conhece, eu entendo isso, Sim, mas eu não conhecia. E aí você começa a imaginar coisas, você começa a achar que é Jornada nas Estrelas, que é um monte de coisa assim. Eu falei, gente, eu preciso estudar, né? Eu fiz um curso uma vez nos Estados Unidos na Kellogg, né, que é da Northwestern University, e aí eu consegui uma boa condição, que era um curso muito caro, e eu decidi fazer. Foi um curso de 4 meses, em inglês, pesado, com os professores da Northwestern, mas que foi maravilhoso, porque ele era justamente isso, essa proposta, para líderes. Ele não está lhe ensinando a programar, era para líderes. Então, ele vai, geralmente, do macro para o micro, ensinando e falando, olha, cuidado, tem coisa que a gente está chamando de inteligência artificial, mas já existe há 30 anos. Já tinha videogame que aprendia um pouquinho, um algoritmo específico, aquilo que você estava, o jeito que você estava jogando. Já tem câmbios de veículos que aprendem o seu estilo de direção há muitos anos. O que escancarou agora? É que agora esses sistemas eles são muito mais amplos e eles conseguem correlacionar o conhecimento humano, não naquela área específica, mas em todas praticamente. Né? Então, com exceção de criatividade, cultura e algumas outras, que vai chegar lá com certeza, né? A inteligência artificial ela veio trazer isso. E ela também, e nesses cursos para líderes, você aprende o seguinte, que não tem solução pronta, todas as soluções estão sendo testadas, né? E só faz sentido você testar e fazer alguma coisa se ela vai trazer mais conhecimento para sua empresa. É óbvio que você está apostando que vai ter um benefício econômico, que nem sempre vem. Então, você tem que estar aberto para essa inovação, mas principalmente se ela vai começar a mudar. Acho que o meu principal aprendizado lá na Kellogg foi esse. Começa a mudar o seu modo mental, que mesmo que um projeto específico não seja tão bem sucedido como você esperava, as pessoas que trabalharam com ele vão aprender as vantagens que essa ferramenta vão trazer, e em vez de ser um líder falando de um tema que a gente precisa perseguir, são dezenas, se não centenas de pessoas de uma empresa procurando soluções para se adaptar. Né? E aí você aprende também, né, quais são as várias ferramentas, o que está acontecendo. Mas eu te digo, aquilo que eu estudei há quase 1 ano atrás nesse curso, e eles mandam a cada 3, 4 meses os updates, já está mudando. Já tem coisas mais inovadoras em menos de 1 ano, é impressionante. Não, impressionante. Assim, chamou muito minha atenção, porque eu, há uns 4 anos, comecei a treinar um executivo que é de data science. E aí que eu percebi exatamente, primeiro, que é uma mosca branca total, assim, realmente muito complexa. E, naturalmente, nesse caminho, ele acabou se responsabilizando dentro de uma empresa farmacêutica pela parte de inteligência artificial também, justamente porque as duas coisas são articuladas e que, às vezes, na cabeça do público que não está acompanhando, não entende muito bem como que um assunto está combinado com o outro. Né? Você precisa conhecer os dois. Me chamou muita atenção, mas realmente eu achei incrível. Você é o primeiro que eu conheço que fez esse curso, então fiquei bastante admirado. E uma questão que me vem também, hoje, bom, a gente já está indo para o nosso final aqui, mais umas 2 ou 3 perguntas a gente termina, Arthur, mas é sobre essa questão. A gente está aqui, hoje a gente está filmando no dia 8
de abril, e a gente está vivendo essa questão da decisão dos Estados Unidos das tarifas com relação aos outros países. Isso vai influenciar, vai de alguma forma impactar o seu mercado? Porque eu vi que, inclusive, a tarifa no Brasil foi o menor percentual, mas isso, de alguma forma, impacta o seu mercado? Cara, eu acho que impacta tudo. No mundo inteiro, impacta o meu mercado, impacta o mercado de energia, impacta tudo, né? Então, além das instabilidades cambiais, né, que são relevantes, elas Sim, afetam tudo que a gente puder imaginar, né? Da é verdade. inflação de alguma coisa muito básica até um insumo muito importante que você tem para o business. Então, tem isso. Tem o tema da polarização geopolítica, né? Sem dúvida, Que, sem dúvida. querendo ou não, vai trazendo outros desafios, especialmente quando eu falo com fornecedores internacionais, né? Sim, sim, Na Romagnoli, onde eu sou conselheiro, né? A gente sabe aí dos desafios aí para o mercado de exportação. Então, você tem sim. que estar muito alerta e ficar montando cenários, né? Uhum, Mas, especialmente, vai acelerar um negócio que não é novo no Brasil, já está acontecendo há sim. muitos anos, mas é o influxo de investimentos e Uhum, atividades comerciais chinesas no Brasil. Isso já sim. vem acontecendo. Semana passada eu estava visitando clientes na Bahia, fui Uhum, visitar ali Camaçari, fiquei surpreso com a quantidade de empresas 100% chinesas que já estão ali. sim, sim. A mais icônica, obviamente, é a BYD, que é imensa, mas a Sim, sim. quantidade de empresas é enorme e a quantidade de cidadãos chineses que eu vi nas Uhum, ruas também me é surpreendeu, grande. né? Uhum, Então, o que a gente vai ver é um influxo muito grande, né, uhum, de bens, investimentos, estratégias chinesas, né, uhum, querendo trabalhar com o Brasil. E eu acho que daí o Brasil tem uma oportunidade de ouro de uhum, trabalhar com mais esta potência, uhum. evitando, obviamente, né, qualquer tipo de transformação política do tema, mas Sim, claro. economicamente, por nosso bem, usar isso. A gente é praticamente neutro, né, nos temas Uhum, de política internacional. Então, eu acho que a gente vai ver uma aceleração muito forte. Aqui nós já temos visto, né, porque a gente já trabalha com os chineses há alguns anos, mas a gente está vendo que o negócio está se acelerando e se acelerando muito. Silvio, uhum. não passa um dia que eu não tenha no mínimo 2 ou 3 contatos de profissionais chineses no meu LinkedIn. Olha só. Não passa um dia Nossa, sequer. impressionante. Não fazia ideia que ia afetar tanto. Aliás, a tecnologia tem clientes na América Latina ou só no Brasil? Só no Brasil. A gente faz Ok. projetos na América Latina, Sim. spot, né? Então, Uhum. Argentina, Colômbia, Chile, mas a Sim. gente hoje preponderantemente está atendendo clientes brasileiros. Entendi, entendi. E uma outra pergunta que eu tenho também é com relação até tanto aos executivos que estão fazendo carreira nessa sua área de atuação, na área de energia, quanto para os executivos que são responsáveis pela assegurar garantir a segurança energética das empresas que eles trabalham. Quais são os principais desafios de quem está no trabalho como o seu e de quem está na outra ponta comprando, necessitando dessa segurança energética? Olha, clientes que não são do segmento de energia, que precisam da segurança energética, o que eu tenho falado, eu falo isso inclusive quando eu participo de algum painel, de alguma apresentação. Eu noto, quando eu sento com grandes executivos que não são do setor, que eles não sabem a importância da energia no business deles, Está né? brincando? Não sabe. Então, quando eu faço perguntas, e às vezes eu faço até de maneira, né, para provocar. É Sim, raro sim. eu encontrar algum executivo de empresa de médio e de grande porte que fale X% do meu custo é energia ou o custo da minha hora parada é tanto. É Uhum, impressionante, né? Porque uma coisa é você saber que a hora parada ela vai causar algum prejuízo imediato grave. Um uhum, hospital, um shopping center, né? Um processo contínuo, né? Uma grande empresa de e-commerce, tem aquelas máquinas que fazem a separação de produtos por segundo, né? A uhum. indústria automotiva, eles têm. Eles sabem exatamente, né, o Claro, que vai claro. acontecer. Mas Uhum, quando eu pergunto, qual que é o custo dessa energia? De onde você compra a sua energia? Essa energia uhum, está vindo da onde, está indo para onde? Eles uhum, raramente sabem. Esse é o nosso uhum, papel. Nosso papel é nos aproximarmos cada vez mais deles, consultivamente, que é o nosso papel, né? uhum, Para explicar, ó, tem tudo isso aqui de solução hoje uhum. tecnológica. Não tem uma receita de bolo, graças a Deus, e a gente pode ajudar com qual você quiser, né? Qual que te ajudaria mais? Então, para o frigorífico é uma combinação de uma série de coisas, para automotivo é outra, para o hospital é completamente diferente, né? Uhum. Então, eu acho que hoje esse é o principal desafio. E esse desafio, obviamente, ele é um espelho.
Então, a segunda parte da sua pergunta foi: o que os executivos que estão na minha posição em empresas similares estão fazendo? Ou seja, meus concorrentes, né? Exato. Os meus concorrentes, eu espero que não assistam espero que o seu podcast não seja assistido pelos meus concorrentes, sinceramente, mas se for assistido, eles devem saber, se são bons profissionais, que é justamente isso. É como que você posiciona, não só você como executivo, porque eu sou uma voz só, mas como que a minha equipe, junto comigo, a gente se une, discute, faz um bom discurso para que a gente vá para o mercado e mostre essas vantagens, que muitas vezes são desconhecidas. E isso falta muito. Há uma tendência, especialmente nesse setor de segurança energética, de achar que tudo está numa caixinha, né? E cliente, está aqui, ó, pega essa caixinha que ela vai resolver. Aqui na Tecnogera é justamente o oposto. Não tem uma caixinha igual para cada cliente. Entendi. Não, muito interessante, realmente. E fiquei surpreso de você dizer que os executivos que não são da área não se preocupam com a questão Acho que até se preocupam, mas aí que eles caem na rotina deles, coisas muito mais importantes, e aí esquecem que um insumo como energia é praticamente um insumo água. Praticamente, se não for mais importante num processo industrial. Não, e você realmente fazer até a combinação de qual que é a energia mais apropriada para o tipo de utilização que você tem. Quer dizer, isso aí precisa, não apenas precisa se interessar, mas ele tem que entender mesmo, com cuidado sobre essa questão. Muito bom. Bom, gente, ainda aqui para o nosso final, aproveito até para novamente convidar a nossa audiência aqui para se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixar um comentário. Quando você deixa um like, um comentário, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo. Aliás, eu estou adorando conversar aqui com o Arthur e oferece para mais pessoas. Então, não se esqueça de se inscrever também no nosso canal, O Executivo, tem um link aqui embaixo, que daqui a pouco eu tenho algumas perguntas importantes para fazer para o Arthur de tudo que ele falou aqui na Conversa Controversa, que é uma sessão dedicada apenas aos nossos assinantes. Link aqui embaixo. E, Arthur, indo para o final, apesar do nosso canal falar com os executivos, eu também me preocupo muito com aqueles que estão assistindo, estão em começo de carreira. Hoje eu vejo que as empresas têm, inclusive, uma dificuldade de incentivar as pessoas a serem líderes dentro das empresas. As pessoas, às vezes, não querem algo que, pelo menos na nossa época, era o contrário, né? A gente tinha um certo desejo, não de subir tão rápido quanto o pessoal da geração Z, mas a gente tinha um desejo de realmente chegar lá com uma velocidade talvez menor, mas queria chegar lá. Qual que é o seu conselho para alguém que gostaria de ter uma carreira como a sua, que eu considero muito bem sucedida e muito bem estruturada ao longo da sua trajetória? Qual é o seu conselho para alguém que está nos ouvindo e está começando agora? Silvio, obrigado, e obrigado aí pelo comentário da minha carreira. Eu encontro bastante com os mais jovens aqui da empresa, e aqui tem um hábito bem legal, a gente faz cada X semanas um café da manhã com novos colaboradores, né? E eu escuto essa pergunta aí direto deles, né? Poxa, né? Aí, o que eu geralmente tenho respondido aí nos últimos anos para eles? Primeiro, o que você quer? O que você gosta, né? Onde que você está se enxergando? Ou você está confundindo a carreira do executivo com uma realização pessoal, quer seja por status, quer seja por dinheiro, não importa, mas o que você quer? E o que é carreira para você? Só essas 3, 4 perguntas, Silvio, geralmente 90% não tem resposta. Porque é para refletir mesmo, né? Para começar, né? E é para refletir, né? Porque tem que pensar muito bem. Quando eu começo a perguntar dos sacrifícios pessoais que existem numa carreira de executivo, a dedicação, o sacrifício, e independente da geração, é bem verdade que você falou da geração Z, mas eu percebo que é um pouco indiferente atualmente, não é todo mundo que está disposto a uma dedicação, lamentavelmente, muito mais do que proporcional à carreira do que, vamos dizer, a vida pessoal, né? Então, isso também é um tema que eu acho que tem que ser muito bem refletido. Mas assumindo que isso está tudo pacificado no coração dessas pessoas, eu recomendo algumas coisas. Primeiro, domine uma disciplina, pelo menos técnica, muito bem, e que faça seu nome, faça sua reputação. Naquelas que você não precisa ou não quer dominar tão bem, seja um bom generalista. Porque é isso que vai dar a primeira base, na minha opinião, para uma gestão. Estude idioma, leia jornal, né? Assine 3, 4, 5 newsletters do seu segmento e exponha-se numa rede de networking, como, por exemplo, o Open Mind, que eu comentei para você. Existem várias formas de se expor, ir num seminário, a cada 3 meses ir numa convenção, pode ser meio período. Isso começa a abrir a cabeça e começa a criar referência. No momento que você começa a criar referência no mercado e dentro da empresa, os desafios vão surgir. Aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo que eu conheço. Direto ou indiretamente foi assim. A pessoa, em algum momento, ela virou uma referência. E aquele desafio surgiu.
E muitas vezes a pessoa não estava esperando aquele desafio, mas ela surgiu e abraçou. E a partir daquele momento foi ficando cada vez mais à vontade com os desafios. E eu costumo dizer, as promoções, as melhores promoções são aquelas que você não pede. São aquelas que um belo dia há um reconhecimento de que você, como profissional, já estava preparado e alguém, de preferência seu chefe, de preferência a organização, fala, cara, tá aqui a sua primeira coordenação, sua primeira gerência, sua primeira superintendência, e você não teve nem que pedir, porque você estava ali fazendo o seu trabalho, preocupado em desenvolver sua carreira, e ocorreu naturalmente. Geralmente, quando tem que se pedir alguma coisa, algo está errado na relação organização profissional. Então, de maneira assim, bem rápida, é isso que eu tenho falado nos outros fóruns que eu tenho. E eu percebo que as pessoas refletem, apreciam, porque realmente isso é diferente na nossa época, né, Silvio? Na nossa época, a gente trabalhava muito duro, 14, 15, 20 horas por dia, e esperava que alguma coisa acontecia. Hoje em dia, eu acho que não. Hoje em dia, as organizações querem dar condições, né? Que nem aqui na Universidade de Tecnogera. Mais de 20 mil horas de treinamento por ano que a gente oferece para as pessoas. Mandatório e opcional. Você percebe quem são aqueles que fazem mais opcionais e onde que eles querem chegar. Isso fala por si. Já vai criando um nome, né? Vai criando. É aquilo que você falou que é o CDF, que hoje o pessoal não usa mais essa expressão, mas... hoje o pessoal não usa mais. E, Arthur, eu falei que era a última pergunta, mas agora que me ocorreu algo importante aqui. É claro que a gente está num podcast aqui, a gente está conversando com um pouco mais de tempo, de tranquilidade, mas eu queria saber o seguinte, você liderando pessoas, você também assim é tão tranquilo quanto você conversou comigo? Esse é o seu jeito assim de conversar, de falar, sem procurar... Acho que aí eu não posso responder, eu vou te apresentar para alguns dos meus colegas para eles responderem, mas eu acho que sim, porque como eu te falei, especialmente há alguns anos, essa parte de escutar mais ativamente, comecei a estudar estoicismo nas minhas horas vagas, que eu acho muito interessante, né? Marco Aurélio, Sêneca, né? Vi o valor que isso tem para a nossa vida pessoal, que é muito importante, né? E eu particularmente gosto muito de ler, então isso tem me ajudado, né? Então, via de regra, sim, né? Especialmente nas minhas reuniões, quando eu estou com o meu pessoal, geralmente converso dessa forma como eu estou conversando com você, acredito. Mas depois a gente faz um tirateima com a minha equipe para ver se é verdade. Eu espero que sim, né? Pelo menos os feedbacks até agora foram que sim. Vamos ver se o pessoal coloca algum comentário não anônimo. Não, mas se colocar anônimo já é um mau sinal. Então é por isso que eu falei, é um mau sinal. Mas eu perguntei isso, Arthur, pelo seguinte, porque uma das orientações que eu procuro passar para os executivos é que a emoção mais importante de você fomentar no ambiente de trabalho é a serenidade. Porque quando as pessoas estão serenas, elas escutam melhor e, portanto, conseguem entender melhor o que você está dizendo. E realmente, indo para o final aqui do nosso podcast, eu queria agradecer muito pela sua serenidade, que nos trouxe assim, tanto conhecimento e com tantas riquezas de informação. Eu adorei conversar com você, tudo que você falou aqui foi um aprendizado muito grande, tenho certeza que para mim e para a nossa audiência. Então, muito obrigado, Arthur, pela sua participação aqui no nosso podcast do canal O Executivo. Obrigado a você, obrigado a todos que nos escutaram e nos assistiram. E a você também que nos acompanhou aqui, eu deixo o meu convite para você na próxima quinta-feira, 19h30, mais um episódio do nosso podcast, e se inscrever no nosso canal, O Executivo, link aqui embaixo. Agora eu vou entrevistar o Arthur, fazendo algumas perguntas mais polêmicas para ele e que vai ficar registrado para os nossos assinantes. Então, fica o meu convite e também para você estar conosco quinta-feira que vem, 19h30, em mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!